complexo, eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, é uma noite de instrução bíblica. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 15 em diante. Romanos 7, 15. Amém, irmãos? O texto diz assim. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Vamos embora. Romanos 7, 15. O texto diz assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo não. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, ou melhor, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Obrigado, irmão. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Amém, até aqui. Eu li na NVI, numa versão mais moderna, porque é uma versão que eu não gosto muito, mas para deixar mais atual, parece que fica mais chocante nessa versão. Sabe quem escreveu esse texto? Nada mais, nada menos que o bandeirante do cristianismo, Paulo. Aquele mesmo que antes de morrer escreveu a Timóteo dizendo: eu combati o combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Nesse texto que nós lemos agora, ele fala que eu sou um desgraçado, porque com a cabeça eu entendo que a lei é boa, mas na prática eu não consigo viver. Quem escreveu isso? Paulo. O mesmo que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo é um dos principais personagens do Novo Testamento. É um inspirador dos pregadores. As pessoas se inspiram na pregação paulina. Mas em um momento da vida, no texto que nós lemos, ele diz: eu não entendo a minha vida. Eu conheço os caminhos de Deus, eu sei o que as pessoas esperam de mim, eu sei o que a igreja espera de mim, eu sei o que é que Deus espera de mim, eu conheço a palavra, eu conheço o caminho, eu sei a doutrina, eu ensino, eu tenho a consciência de que eu tenho que caminhar para lá, mas quando eu percebo, eu estou caminhando para cá, para o outro lado. Ora, se eu sei que eu quero ir para lá e acabo indo para cá, então quem vai para cá não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. É mais ou menos isso que ele está falando aí no texto que nós lemos. E ele repete pelo menos 4 vezes, dá uma olhada aí, versículo 17, depois no 20, depois no 21, depois no 23, o tal do pecado que habita em mim. 7:17, o pecado que habita em mim. Está aí? 7:20, o pecado que está em mim. 7:21, o pecado que reside em mim.
7:23, o pecado que está nos meus membros. Agora veja que esse assunto é de vital importância. Esse assunto é uma questão de sobrevivência espiritual. Entender por que somos falhos, mesmo amando a Deus. E entender por que a gente erra, mesmo servindo a Deus e amando a Deus, é de primordial importância, penso eu. Porque se você não entender isso, eu vejo que você tem um caminho tripartido pela frente. Isso é, você tem 3 opções daqui para frente. A opção número 1, a mediocridade de uma vida dupla, uma na igreja, outra fora, que é o cinismo espiritual. E diante desse pecado não existe esperança de salvação. Jesus, para essas pessoas, elas vão dizer para Jesus, em teu nome não sei o que, Jesus falou, mas eu nem conheci vocês. É o cinismo espiritual, a mediocridade. O caminho número 2 é a desistência. Então, para não viver 2 vidas, uma dentro da igreja, outra fora, eu saio da igreja. Você conhece gente assim? Fala, não consigo, então eu saio da igreja. Saio da fé. Porque eu não quero ficar dentro da igreja vivendo uma vida que não compete, como fala, não é compatível, obrigado. Não é compatível, então vou embora. O terceiro caminho desse caminho tripartido é a morte. Senhor, eu não aceito viver como eu estou vivendo, não entendo como eu consigo acertar, prefiro tirar a minha vida. E a gente está vivendo uma avalanche de suicídios de cristãos sem igual na história. Pastores, líderes, obreiros, crentes, adolescentes da igreja. Tempos atrás, depois de um debate, o assunto era muito tenso sobre filhos, adolescentes. Eu não lembro agora exatamente, tinha a ver com filho e adolescente. Aí, quando terminou o programa, o pastor, um dos debatedores, falou para mim assim, olha, pastor, a gente está assim, ainda passado, porque essa semana nós perdemos um jovem da igreja. A igreja dele era a Bola de Neve. Aí eu falei, puxa, mas como foi o suicídio? Quantos anos tinha a pessoa? Deixa eu lembrar o caso exato. Era uma menina, e a menina, acho que 14 anos, começou a gostar de um rapaz da igreja, de idade compatível, coisa de menino, de criança, adolescente. Aí começaram a se conversar, não sei o que e tal, e a menina era mais atiradinha, essa menina que se suicidou, e foi para cima desse menino, querendo namorar o menino e tal. A mãe do menino ligou para ela, descascou ela, falou um monte, você toma vergonha na sua cara, você porque é isso, minha família não sei o quê. Ela foi embora, ela se matou de noite. A menina se matou de noite. De manhã, estava pendurada no box, no negócio lá, sei lá de onde, do banheiro. E aí, essa mãe agora faz o que? A mãe que falou. Vê. Então, eu enxergo que essa pressão de não... Baixa um pouquinho o retorno, eu estou com medo de falar perto, porque vai ficar muito alto. Essa pressão, ela gera um caminho tripartido. Ou você abraça a mediocridade de uma vida dupla, ou você desiste, ou você se mata. Enfim, e é isso que a gente tem visto muitas vezes. E por que eles estão fazendo isso? Porque não estão aguentando a pressão. Então desviam, então se matam, então, enfim. Por isso, esse assunto é mais do que um tema de estudo bíblico. É uma questão de sobrevivência espiritual. Então, vamos repetir. Se você não entender o drama da vida cristã, que é esse drama de que eu quero ir para lá, mas não consigo, eu quero ir para lá, quando eu vejo, eu até vou um pouco, depois eu vejo, falhei, errei de novo, falei de novo, fui de novo, não sei o que de novo. Se você não entender esse drama, te restam 3 caminhos: sair da igreja,
Você entende que é mais honesto sair do que ficar sem se adequar? O outro é pôr um ponto final na sua vida, e o outro é se tornar um cínico. Está tudo bem, é isso aí, domingo estou lá de novo, eu vivo a vida que eu quero, não sinto mais nada mesmo, tal. E o que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, tinha em mente, não era nenhum desses três. Humanamente, a gente vê essas possibilidades. E esse último, se tornar um cínico, é o caminho mais perigoso do que os outros, todos os outros, porque os outros parecem ter uma carga maior de sinceridade. E veja que o tema é muito controverso. Algumas pessoas podem não aceitar o que eu vou falar aqui. E eu estou pronto para a gente depois aprofundar um pouco mais os conceitos. E eu estou falando, não estou aqui num debate, estou expondo um texto bíblico. Porque alguns teólogos são contra o fato de que Paulo tinha lutas internas em sua alma, conforme o texto sinaliza. Eles vão dizer, não, mas Paulo está falando isso quando ele ainda não era crente. Inclusive, isso já foi tema de debate lá no rádio. Não, Paulo está falando isso de um momento onde ele não era crente. E aí, alguns teólogos negam que Paulo sofria tentações, inclinações pecaminosas, como nós sofremos. Tem alguém aqui que não sofre tentação? Levanta a mão. Isso, vem aqui, pega o microfone, explica para nós como é que funciona. Então, não era Paulo crente que ele estava falando isso. E para negar isso, muitos, eu estou falando de livros escritos, gente séria, dizem que esse texto estava falando da situação de Paulo não como cristão, mas sim da vida que ele teve antes de Cristo. E aí, uma rápida olhada, a gente vai ver se isso é possível ou não. Primeiro, o texto descreve a luta de Paulo entre servir a Deus ou ao pecado. É ou não é? Com a mente eu sirvo a lei de Deus e com os membros a lei do pecado. Então, ele está falando sobre uma tensão em Paulo entre servir a Deus ou ao pecado. Deus ou o pecado. Deus ou o pecado. Deus ou pecado. Deus ou pecado. Deus ou pecado. Que tensão é essa? Então, em primeiro lugar, quando você não está convertido, você não tem luta entre Deus ou o pecado. Se você não é convertido. Que lembra quando você não era convertido, quando você não era cristão, quando você não servia a Jesus? Você não tem peso de pecado, que não sei o quê, porque se beber, se fumar, se drogar, se fazer sexo, se não fizer, se xingar, se brigar na escola. Você não está numa tensão entre servir ou não. O máximo que você tem é medo da sua mãe. Eu vou falar quando eu era moleque, não era crente. Porque para ter luta, você precisa ter recebido a natureza de Cristo. Para falar, agora você está lutando, a sua velha natureza lutando com a nova natureza. Se Paulo está falando de luta, é porque, obrigatoriamente, em minha opinião, ele era um convertido. Paulo era convertido quando ele escreveu. Primeiro, ele descreve uma luta que acontece entre duas naturezas. Segundo, ele fala de um tempo presente. Terceiro, em nenhum momento ele se remete ao seu passado religioso. Ele não fala nada, quando, antigamente, eu era criança pequena lá em Barbacena, não sei o que lá. Ele não fala nada disso. E os próprios estudiosos que não conseguem entender como é que um homem que foi transformado por Cristo tem vontade de fazer coisas erradas, como sentir desejos ou fazer, sei lá o quê, eles mesmos, veja, por não entenderem, muitos pregam assim, se você foi convertido, então a partir de hoje você não pode mais, é pecado você até sentir desejo, é pecado você até se sentir tentado, é pecado e tal, não pode mais pensar nas coisas erradas, e pronto, está resolvido. Mas a verdade é que, por mais crente que você seja, talvez, de vez em quando, você sente desejos, ou vontade de voltar a beber, vontade de, sei lá, tentações. Ou sente ou faz. E como você aprendeu que crente não pode sentir essas coisas, você cai em desespero. Mas, espera aí, então eu sou do diabo. Acontece que as próprias pessoas que dizem que não pode sentir, elas também sentem. Só que elas não falam. Então, por que pregam? Então, por que ensinam? Então, por que colocam como regra? A resposta é porque eles aprenderam assim e, por isso, acham que tem que ser assim a partir de então.
É por isso que eu admiro o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto. Porque a sua honestidade espiritual é perfeita, nesse sentido. Ele não, porque ele poderia fingir, ele poderia dizer, então, queridos, a vida cristã é uma vitória em vitória, maravilhosa, porque eu sou o cara, eu sou o bichão, eu tiro, o filme falo. Só que ele não faz isso, ao invés disso, ele chega e rasga o seu coração, de graça. Ele se despe, ele tira a roupa, ele se mostra. Ele diz, eu não entendo a minha vida, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou organizador de igrejas, no entanto, eu vivo um drama, e eu estou numa situação difícil. Ele diz, irmãos, eu não entendo o que acontece comigo, eu conheço a vontade de Deus, os textos bíblicos, mas quando eu percebo, eu estou errando. Por que somos assim? Aliás, a pergunta mais importante é, até quando dura esse embate? E esse é o tema desse estudo bíblico essa noite. E eu oro para que Deus me ajude a transmitir essa mensagem de um jeito que você entenda exatamente onde você se encontra nessa tensão entre crer e viver. Acreditar e colocar em prática. E experimentar aquilo que você acredita. E vamos começar do início. Tudo começa com Adão e Eva, então presta atenção, vou deixar o primeiro ponto para a gente pensar. A maior realidade do homem é o pecado. Eu posso não saber muitas coisas sobre você, mas eu sei uma: você é pecador. Você pode não saber muitas coisas sobre mim, mas uma você pode acertar. Uma você pode apostar sem medo de errar. Eu sou um pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram significa, porque na Bíblia a gente tem uns caras que a gente não acha o pecado deles, já procurei, tipo José. José, qual que foi o erro de José? Tem na Bíblia? Não lembro. Daniel, entendeu? Daniel, tem na Bíblia um erro de Daniel, alguma coisa assim. Mas isso não significa que eles não foram pecadores. Abel, enfim, tem um pessoal na Bíblia aí. Você está entendendo? O Enoque. Tem uns caras na Bíblia que você olha e fala, mano, esse cara não foi atingido pelo pecado original. Foi. A Bíblia ele só deu sorte que a Bíblia contou para a gente as partes boas. Mas ele era um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, a maior realidade do homem é o pecado. Mas nem sempre foi assim. Adão e Eva, irmãos, foram criados puros, com natureza perfeita. O que isso significa na prática? Quando a gente fala isso, porque na teologia a gente fala sobre o tal do pecado original. O que é pecado original? É o seguinte: Adão e Eva tinham a natureza perfeita, eram perfeitos filhos de Deus. Significa, na prática, que servir a Deus, que obedecer a Deus, que santidade para eles era piloto automático. Sabe o piloto automático? Sabe quando você faz as coisas no automático que você não percebe, tipo dirigir? No começo você fica desesperado. Eu estava brincando com a Camila quando ela estava aprendendo a dirigir. Ela segurava tensa no volante, apertando o volante. Eu falava, filha, calma, solta, não é a força que você segura o volante que define se o carro está na tua mão ou não. Mas, pai, como assim? E eu falo, calma. E esses dias ela estava dirigindo de boa e tal. Eu falei, está vendo como que é? Ou a marcha do carro, né? No começo a Vanessa falava, mas como eu sei que número é a marcha que vai pôr? Aí eu falo, não, você vai sentir o carro. Mas como vai sentir o carro? Eu falei, o carro pede marcha. Ele pede para colocar mais, ele pede para colocar menos. E aí você vai... Mas que marcha que está agora? Eu nem lembro que marcha está agora, mas vai dar certo. Agora que você pegar a ideia... não. Aí eu falo, presta atenção no barulho do carro. Eu não sei se sabia se estava ajudando, se estava atrapalhando. Porque eu queria mostrar que o carro pedia a marcha, entendeu?
Olha o carro pedindo marcha. Ela falou, como que o carro está pedindo marcha? Ela não conseguiu abstrair o que eu estava falando. Aí é na prática. Só que chega uma hora que você não precisa, você põe no ponto, puxa o freio de mão automático, você chega, põe o cinto automático, você regula tudo e dá partida e vai embora, e aí você volta e eu pergunto, quantas vezes você trocou marcha? Você sabe? Não. Por quê? Porque é automático, dirigir ficou automático. Quando eu digo que Adão e Eva tinham uma natureza pura, é porque para eles obedecer era piloto automático. Obedecer para Adão era como respirar. Quantas vezes você respirou quando você chegou aqui? Você sabe? E você consegue viver sem respirar? Não, mas respirar é importante, sim ou não? É muito importante. Você consegue ficar 10 minutos sem? Se ficar, morre. Não é muito importante, é muito importante, muito. Mas você sabe quantas vezes você faz isso? Que é muito importante, se você ficar 10 minutos você morre. Por quê? Porque é automático. Embora a respiração seja vital, ninguém se esforça para respirar, a menos que estiver doente, com Covid. Porque ninguém pensa assim, bom, agora eu vou puxar o ar para encher os meus pulmões. Aí, bom, agora que eu enchi, agora eu vou soltar esse ar. Não, é automático para nós. Respirar é natural. Você está dormindo, você está respirando, você está brincando, você está rindo, está falando, está comendo, está brigando, você está respirando, não é assim? Você nem percebe. Por quê? Porque está em sua natureza. Faz parte da natureza, você não percebe mais. Você não sofre, porque essa é a sua natureza. Você não se esforça, porque é natural para você. A respiração de um homem em repouso é cerca de 12 vezes por minuto. De uma mulher, cerca de 20 vezes por minuto. De uma criança, cerca de 60 vezes por minuto. Num minuto. Aí você multiplica por uma hora, multiplica pelo dia, multiplica por uma semana, por um mês. E para Adão e Eva, obedecer era como respirar. Eles não se esforçavam, é muito importante, mas eles não se esforçavam. É muito importante, mas não doía. É muito importante, mas para eles é a natureza deles. Não tinha dificuldade alguma. Mas, repentinamente, eles caíram. E ao cair, esse é o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. E ao pecar, eles ficaram contra a natureza que eles tinham. Você já viu pessoas morrendo do Covid? Você lembra como é que era lá em 2020, em março, abril? Os vídeos que vinham lá da Itália na época, as pessoas querendo respirar, que é uma coisa normal, não conseguiam. Por quê? Porque deu algum esquema ruim lá dentro que não conseguia. Aquilo que era normal, agora não dá mais. Agora é um sufoco para conseguir respirar. Por quê? Porque mudou alguma coisa lá dentro. E ao pecarem, Adão e Eva, a natureza deles caiu. A natureza que era para a obediência, agora se tornou para o outro lado, a desobediência. Agora o natural é errar. E nesse momento aconteceu uma coisa muito importante. Eles perderam a natureza perfeita que veio de Deus e adquiriram a natureza pecaminosa. Perderam a perfeição e adquiriram o pecado. E agora o que é natural, agora o que é automático, é a desobediência. O que eles fazem sem sentir, agora é a desobediência. E essa mudança bagunçou tudo que diz respeito à vida do ser humano. E a partir daí, a partir de Adão, porque a Bíblia diz que Adão é o primeiro da raça humana, todos nós estávamos em Adão representados, inclusive biologicamente, espiritualmente, teologicamente, tudo lá. Então, todos que vieram depois de Adão, e a partir dele, já chegaram tendo dentro de si a natureza pecaminosa. Onde o natural, o normal, o que a gente faz sem sentir, é pecar. É por isso que eu disse agora há pouco, que no começo... Eu estou no primeiro ponto? É por isso que eu disse que agora há pouco, que o pessoal fica dizendo, não, Paulo escreveu isso quando ele não era cristão. Não, se ele não era cristão, se ele não era convertido,
Não tinha briga entre servir ou não servir. Se ele não é convertido, ele não está nem aí sobre obedecer ou não obedecer, se ele ficava mal, se ele sentia remorso, se ele ficava arrependido. Não tinha isso. Todas as pessoas que chegaram depois de Adão e a partir de Adão, já chegaram com a natureza pecaminosa. Então, presta atenção. Isso é uma base teológica profunda, que eu estou falando de um jeito coloquial, que é a teologia, a doutrina, sei lá como alguns vão apresentar, do pecado original, do fato de nascermos caídos. E isso atinge todos. E isso atinge todos. Até os velhinhos, até os velhinhos. Até o pessoal que não tem controle da faculdade mental, até eles. Até as crianças, até as crianças. Tá, até os bebezinhos de colo, até os bebezinhos de colo. Todos. Nasceu, é pecador. Faz sentido para você o que eu estou falando? Eles não têm culpa disso. Nós não temos culpa disso. Veja, o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque ele nasceu assim. Então, igual eu falei de bebês, eles não têm culpa disso, mas já têm a natureza pecaminosa dentro delas. Por isso, todos nós somos, em essência, egoístas, orgulhosos. Isso é pecado. Orgulho não é pecado? Egoísmo não é pecado? Ciúme não é pecado? E se você estiver duvidando dessa doutrina, eu estou traduzindo de um jeito coloquial uma doutrina profunda bíblica, você pode fazer um teste com a criança. Então você pega, por exemplo, a criança, tem um monte ali agora na salinha, você vai lá fazer o teste, fala, vim aqui fazer um laboratório aqui que o pastor está pregando, eu quero ver se é verdade. Você dá a chupeta para ele, se ele disser não, você fala, então beleza, aí você dá para outro. Se o outro pegar, ele vai querer na mesma hora. Ele não queria, mas como ele quer, agora eu que quero. É ou não é? Assim. Por quê? Isso é egoísmo. Isso faz parte da nossa natureza. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós nascemos com essa natureza caída, desgraçada. E tem mais, quando a gente é criança, crianças se mostram como pecadores autênticos de verdade, sem problema algum. E quando a gente era criança, a gente se mostrava como pecadores autênticos, sem sentir vergonha de demonstrar isso. Por exemplo, a criança é ciumenta. E ela tem vergonha de demonstrar que ela é ciumenta? Não tem problema algum, meu amigo. É meu, e é meu, e é meu. O pai é meu, a mãe é minha, não sei o quê. A criança tem inveja, ou não tem? Criança tem inveja. E ela tem problema em demonstrar a inveja? Não tem. Criança sente raiva. Não tem controle da ira e tal. E ela tem problema de demonstrar isso? Não, a gente vai educando aqui e ali. Na medida que a gente cresce, a gente aprende, na verdade, a disfarçar essa natureza pecaminosa. Entende? Não é que a gente resolve o problema. A gente disfarça. A gente continua orgulhoso. A gente continua medroso. Ou não tem adulto aqui que tem medo de escuro? Ou medo de um monte de coisas? A gente continua orgulhoso, a gente continua invejoso, a gente continua ciumento, a gente continua cheio de raiva, a gente continua cheio de desejos, com uma diferença: agora a gente sabe disfarçar. Agora a gente sabe, agora é com a gente. Porque uma vez falando sobre isso, não sei se foi aqui, falando sobre experimentos, eu até li isso num livro, né? Crianças são pecadoras, ou adultos são pecadores. Crianças são egoístas, adultos são egoístas. Vamos a mais um teste. Você coloca 6 pedaços de bolo vamos pensar um bolo, é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, daquele top, molhadinho por dentro, deu até, né? Hoje podia ser um dia de saída pela direita, mas tudo bem. Então você coloca lá um bolo com 6 pedaços. Quantos pedaços? 6. E em volta, numa sala que tem 5 crianças brincando. Eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão comer o mais rápido para pegar logo o outro pedaço. Porque meio que quem terminar primeiro, meio que merece o outro. Não é a lógica não é essa? Então, a criança ela vai chegar, acabou, já vou lá, esse aqui é meu.
É isso que vai acontecer ou não? Pensa comigo. Beleza, aí você troca, faz o mesmo experimento agora com adultos. Uma reunião da empresa, tal. Adultos. São 5 adultos. E aí chega a tia lá da empresa e coloca 6 pedaços de bolo. O que vai acontecer? O que os adultos vão fazer? Vão disfarçar. Eles vão comer devagar. Vão pegar o guardanapo. É ou não é? E eles vão ficar conversando do Lula, do não sei o quê, esse tempo, porque o coronavírus, porque não sei o que lá. Eles vão disfarçar, eles vão conversar. Está todo mundo morrendo de vontade de pegar aquele que ele já fez a conta. O cara já olhou e falou, bom, aqui a gente é 5, tem 6 pedaços. O cara, você está entendendo? Mas aí está todo mundo morrendo de vontade, mas alguém pega? Lógico que não. Isso aí a sua mãe te ensinou. Não é que você não tem vontade, você quer. Mas você foi doutrinado a não fazer. Então, você ainda diz para o outro, pode pegar. É verdade ou não é? Aí o outro diz assim para você, não, ixi, eu estou de dieta aí e tal, estou aí num negócio de carboidrato, sei lá o quê. Pode pegar. E você, não, nossa, estou satisfeito. É tudo mentira, pessoal, entendeu? É tudo mentira. Na verdade, está todo mundo pensando assim, por que não some logo todo mundo dessa sala e fica eu aqui sozinho para pegar esse pedaço de bolo para mim? Ou seja, a gente continua egoísta, mas agora a gente aprendeu um negócio, o disfarce. A gente consegue disfarçar o negócio. Então a gente é a mesma natureza da criança. É a mesma natureza pecaminosa da inveja, do ciúme, da raiva, do ódio, de tudo, da gula. Então, à medida que a gente cresce, a nossa vida vai virando um disfarce. Você está mal, mas você diz que está tudo bem. Criança faz isso? Não. Se a criança está brava, o que foi? Foi ele que falou não sei o quê, tal. Aí chega em você, está murcho. Aí eu falo, o que foi que está murcho? Não, pastor, tudo bem. Está tudo bem. Está tranquilo. E tal. Se alguém te magoou, você diz assim, não foi nada. Mas foi. Se a gente sente inveja, forte falar isso, né? A gente disfarça também. Se a gente sente raiva, a gente mantém um sorriso congelado no rosto, porque é o esquema, né, pessoal? Sua mãe te ensinou. Engole o choro. E todos esses sentimentos que não demonstramos, começam a corroer nosso coração por dentro. Ciúmes, inveja, cobiça, ódio, rancor, tendências. Um monte de coisas. Que me falta aqui. Pega os 7 pecados capitais da Igreja Católica, põe aí. Cabe também. Até que um dia encontramos Jesus. E já cansados de sofrer, e já cansado dessa natureza desgraçada, nos convertemos. Eu estou levando em conta uma conversão verdadeira. Com lágrimas e tudo, com o joelho dobrado, com confissão de pecado e tudo mais. Eu não estou falando de adesão a igrejas, eu estou falando de conversão. E a gente, cansado de sofrer, nos jogamos aos pés dele, falando, Senhor, por favor, me ajuda, não aguento mais, eu quero a tua vida em mim. E a gente sai desse encontro com um presente. A gente recebe a natureza de Cristo em nós. A natureza de Deus em nós. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, um pouquinho mais à frente, porque quando Paulo escreveu não tinha capítulo. Não tinha capítulo. Se você chegar lá e falar, Paulo, aquele negócio que você escreveu no capítulo 8, ele fala, o 8 do que você está falando? Porque lá no capítulo 8, que é uma continuação dessa perícope, o Paulo diz, eu acho que o versículo é o 14 ou o 16, eu estou desconfiado entre esses dois,
mas pode ser que seja o 18, mas eu acho que é o 16 ou 14. Ele fala assim: todos aqueles que... Não, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual que é esse texto? Alguém achou? 14, uns 16. Vocês estão igual a mim também? Está tudo bem. Então veja, está entre 14 e 16. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Repete essa: somos filhos de Deus. Não, mais gostoso, declara isso, vai. Somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como nós somos filhos de Deus? Depois desse encontro com Cristo, a gente sai desse encontro tendo a natureza de Deus em nós, a nova natureza. Aí começam as metáforas, né? O novo homem, a nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Enfim, as metáforas são muitas na Bíblia, mas o fato é a natureza de Deus em nós e o Espírito de Deus testificando conosco que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testificando conosco que somos filhos e filhas de Deus. Segundo, chegamos aqui no segundo. Vai ficar no segundo hoje. A conversão nos dá de presente uma nova natureza. A conversão nos dá de presente uma nova natureza. Agora deixa eu explicar o problema. É que essa nova natureza não anula a primeira. Não tem uma reprogramação neural que você esquece tudo. Quando fala nova criatura, não é assim que você agora esqueceu, deu como fala, um delete lá, um reset lá, que você, pronto, apaga tudo, agora chegou um chip novo e você agora está trabalhando com outro chip. Não é assim. Agora nós temos uma segunda natureza. Então temos a nova natureza e a velha natureza. E depende de qual delas a gente alimenta mais, vai ser o estilo de vida que a gente vai ter. Por isso, não sei quem aqui já teve essa experiência, eu nunca me desviei, eu não sou o melhor crente do mundo, não. Eu tenho meus erros, pecado mesmo, eu sou pecador. Mas nunca tive a experiência de ficar fora da igreja, depois da minha conversão. Mas já acompanhei muitos casos assim. Então, a pessoa, por que ela desvia? Às vezes, ela teve uma vida, assim, pontos altos na fé, e depois parou. Significa que era mentira aquilo lá? Não, não era mentira. É que naquela fase, ela estava alimentando a nova natureza. Bíblia, oração, jejum, consagração, louvor, adoração, serviço. E aí, meu amigo, funciona. Agora, se você negligenciar isso e ficar só alimentando a velha natureza, é essa velha natureza que vai ser o seu eu. Por isso, Paulo fala do pecado que habita nele. Ele está falando da natureza pecaminosa que ele tem desde quando ele nasceu. E agora, essa natureza pecaminosa está em crise, está em rota de colisão com a nova natureza. Pastor, isso aí, eu entendi, isso aí até quando? Então, Paulo diz que essa natureza não se resolve até a volta de Cristo. Coríntios 15, 55, ele vai dizer isso. Então, a natureza pecaminosa, ela vai fazer duas coisas, a velha natureza. Primeiro, ela vai fazer tudo que pode para te levar ao pecado. Tudo que pode para te levar. Mas se você se segurar e vigiar, ela não vai conseguir, porque você está sendo alimentado da palavra de Deus. E quando essa velha natureza percebe que não consegue te tirar da graça, da fé, da igreja, ela muda de estratégia. Ela fala, tudo bem, fica aqui, se envolva na igreja, sirva e tal, mas ela vai para uma segunda estratégia, ela vai te fazer se sentir mal.
Essa natureza velha, o velho homem, o pecado, ele vai fazer você se sentir mal, culpada, culpado, vazio, sem sentido. Foi assim que Nicodemos procurou Jesus à noite. Ele tinha um vazio. Porque um cara vai procurar à noite. Por que era que não dava para esperar amanhecer o dia? Esse cara não conseguia dormir. Esse cara parava e falava assim, caramba, eu estou na igreja, eu ajudo, estou falando igreja, eu sei que lá era sinagoga, tudo bem, é a experiência dele, mas eu estou envolvido na religião, eu falo, eu prego, eu ensino, mas eu não consigo dormir à noite. Eu estou na igreja, eu gosto, eu ajudo, eu participo, mas por que eu me sinto perdido? E já que essa natureza velha está sendo trocada pela nova natureza, que é as coisas de Deus, e ela não quer perder, e já que ela não conseguiu te levar para o lixo, para o mundo, porque você agora é de Deus, então ela te deixa aqui, mas com aquela sensaçãozinha que você está perdido. Ela te deixa na fé, mas com aquele negócio, o que adianta? Quem é você? Por isso muita gente pergunta, para mim, por exemplo, no Insta, na vida, pastor, não estou, está tudo bem, eu já errei, já falei, mas faz 10 anos. Eu não estou em pecado, mas eu me sinto mal como se eu tivesse. Eu não estou... Está tudo bem, eu sou pecador, mas não estou vivendo nada, eu não estou fazendo nada grave, no sentido para ofender o caráter de Cristo, nem nada, mas eu estou mal, eu estou um lixo espiritualmente falando. E aí, pastor, qual é a resposta? Eu estou falando, muita gente me pergunta, é igual eu falo a pergunta, alguém aqui foi que assim, é verdade, e agora? Então, o sentimento humano, a gente está trabalhando aqui com a Bíblia. Qual é o que a Bíblia diz a respeito das coisas que a gente sente na fé? É disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala do que a gente sente, a gente tem que entender que o sentimento humano é sempre mentiroso. E desculpa falar assim rasgado, mas isso é Jeremias 17:9. Abre aí, Jeremias 17:9. Diz assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha que interessante. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Outra versão, perverso. Quem o conhecerá? Então, atenção. Se você serve a Deus, se liga, se você serve a Deus, mas o seu coração lhe diz, você está perdida por aquilo que você fez, por aquilo que você falou, por sei lá pelo quê, não acredite no seu coração, creia na palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então, quando há uma tensão entre o que você sente e o que a palavra de Deus diz, é a palavra de Deus que é a regra. É a palavra de Deus que é o ditame para a nossa vida espiritual. Se você fez uma entrega verdadeira a Jesus, se você ora, trabalha, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas se por alguma coisa você se sente mal em seu coração, isso é a natureza pecaminosa que não conseguiu te tirar da presença de Deus e agora fica lutando para fazer você se sentir mal, puxando você para baixo. E ela faz isso dizendo, você está perdido, você está perdida, você está errado, isso tudo é ilusão, não adianta nada, você vai dar com a cara na parede, logo você e tal. E a questão é, não acredite. Acredite no que a palavra de Deus diz. Que se você crê, que se você permanecer em Jesus, você será salvo. Aleluia. A vida cristã não é somente uma luta para não cair no pecado, mas também uma luta para não acreditar no sentimento pecaminoso que quer te fazer te sentir mal, quando você nem está mal. O sentimento é traidor. Quando você está bem, te faz se sentir mal. Quando você está mal, faz você se sentir bem. Não acredite. A Bíblia diz assim, ó, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Eu não sei esse versículo onde está, mas tem esse texto.
Então não é o que eu acho, não é o que eu penso. E não é nem o que eu creio. É o que a palavra diz. É o texto bíblico, vai para a Bíblia. Pastor, como assim não é o que eu creio? Cada um pode crer no que quiser. Não é o que eu acredito, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é nem o que eu sinto. É o que a palavra de Deus diz. Acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Creia no que Deus diz a seu respeito. Acredite na palavra, no que está escrito na Bíblia a seu respeito. Então, eu estou aqui já pelejando contra o relógio, para variar. Então, o homem tem duas naturezas dentro de si. Há uma situação com Paulo, lá em segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, onde ele diz assim, 12:7, gente, segundo aos Coríntios 12:7, gente, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Olha que louco esse negócio. Por causa disso, 3 vezes orei para que o Senhor tirasse, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Só que lembra desse texto? Veja, alguns vão dizer que isso aí é uma cegueira que o apóstolo Paulo tinha. Outros que era uma doença, que era uma enfermidade. Eu sei que a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes e não conseguiu resolver o problema. Seja o que for, o texto diz que Paulo era esbofeteado e não menciona detalhes desse esbofeteamento. Mas olha o que diz o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, soberba, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne. Aí segue o texto que eu falei, né, para me esbofetear, um mensageiro de Satanás, não sei o quê, e eu orei 3 vezes. Veja, a questão aqui já nem é o assunto qual é o espinho na carne, mas por que ele estava lá. Eu não quero discutir aqui qual é o espinho na carne. Um dia eu tenho a minha opinião, outros têm outra deles, a gente pode um dia teologar a respeito. Mas esquece o que é o espinho na carne. E veja o mais importante, por que tinha um espinho na carne? Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Parece que Paulo tinha uma tendência a se vangloriar. Pastor, mas esse é o espinho na carne? Não estou dizendo que é isso. Estou dizendo que o espinho, seja lá o que for, foi dado, foi permitido, para que ele não se engrandecesse. Parece que Paulo tinha uma tendência pecaminosa, que não era uma tendência para um pecado sexual, ou para a bebida, ou para as drogas, ou para o adultério, ou para o enriquecimento ilícito, ou para passar. O problema do Paulo era a soberba. Eu sou Paulo, o apóstolo dos gentios, o abortivo, o que fui chamado por último. Eu sou o cara. Veja que interessante que isso para muitos nem é pecado. Para muitos nem é pecado. Como é que a gente mede as coisas hoje? Você está precisando de um obreiro para dirigir uma igreja, para fazer algum trabalho e tal, aí alguém indica o irmão fulano. Você tem o irmão fulano. Ele é um pouco orgulhoso, tal, mas ele é gente boa. Tipo, não é um grande problema. O orgulho, hoje, para nós. Diferente de qualquer outro pecado. Tipo assim, vamos no mesmo quadro. Estou precisando de um obreiro, não sei o quê. Tem esse irmão aqui, ele é um pouco gay, mas ele é uma benção. Isso vai acontecer? Não vai. Não vai. Tem esse irmão aqui, ele rouba a gente de vez em quando, mas de vez em quando, fica esperto aí e tal. Mas ele é uma benção. Isso vai acontecer? Não vai. Mas por que o orgulho pode? Por que o orgulho pode? Então a luta do Paulo não era sobre ser mal, mas era sobre ser bom demais. Eu estou falando isso a julgar
Não estou dizendo que o espinho na carne do Paulo tem a ver com orgulho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o espinho na carne, que seja lá o que for, Deus permitiu para que ele não se ensoberbecesse. Diz o texto, para que não me ensoberbecesse, para que a grandeza das revelações não me inchassem. Deus permitiu o tal do espinho na carne. E em Coríntios capítulo 12, versículo 7, mostra um espinho, esse espinho, né, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear cada vez, aí eu estou conjecturando, cada vez que eu me achar maior do que o outro, ele me bate. Cada vez que eu acho que eu sou o cara, esse espinho me fura e eu falo, nossa, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Eu não sou um homossexual, eu não sou um adúltero, eu não sou um ladrão, mas eu sou um miserável. Porque se deixar, eu me sinto mais. E até quando vai durar essa batalha? O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios 52 diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, esse negócio vai durar até a última trombeta. Em Romanos 7, ele repete algumas vezes, e a gente leu: o pecado que está em mim, o pecado que está em mim, esse aguilhão cravado na minha alma. Até a volta de Jesus, temos de andar lidando com isso. Então, se você vem para a fé, eu amo o jeito da gente ser igreja. A gente não é uma igreja perfeita, mas é muito legal a gente abrir o jogo e pôr as cartas na mesa. Porque se morre um da igreja, a gente ora junto, chora junto e continua seguindo em frente. Se cai alguém, a gente ora junto, dá a mão, estende a mão e segue em frente. Porque isso é maturidade. Não tem truque, não tem culto de vamos fazer o que? O tapete de fogo que você passa no tapete, a partir de agora, pronto, você agora nunca mais você vai estar livre. Não, não vai. Não vai estar livre da tendência de cair de um pecado, não vai. Isso é uma opção. É que tipo de natureza você está alimentando mais, meu amigo? Que tipo de vida você está escolhendo viver e se permitindo ter? Não adianta ser o contrário. Pastor, então o senhor quer dizer que para eu me libertar do meu ciúme, da minha inveja, do meu, sei lá, a tendência que for, então eu tenho que me enfiar nessa igreja e viver atrás de Bíblia, e ler livro, e orar, e chorar, e tal. É exatamente isso aí, cara. Você tem que regar essa vida com Deus, essa natureza de Deus que você recebeu na sua conversão, até que essa natureza seja tão mais forte que a outra, que o natural para você vai ser viver fazendo a vontade de Deus, como eram Adão e Eva. Lembra quando eu dei o exemplo que eu falei, eu vou dar um exemplo, o que é não ter pecado, a natureza de pecado? Eu falei, é igual a respirar. Você sente que está respirando? Lembra que eu falei agora há pouco? Não, você não sente. Então vai chegar um momento que você vai fazer a vontade de Deus sem sentir, sem peso, sem esquentar a cabeça com o resto. Eu vivo para Cristo e acabou. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, eu sou do meu amado e Ele é meu. Mas até chegar nesse ponto, é uma vida de renúncias. Uma vida de renúncias. Você não vai chegar nesse nível sendo o gostosão da faculdade. Não vai. Não vai. Então, até a volta de Jesus, a gente tem de andar lidando com aguilhões, com ferroadas. Graças a Deus por isso. Então, com espinho na carne ou não, com aguilhão ou não furando, louvado seja Deus. É essa maturidade que a gente tem que ter. Porque até a volta de Cristo existirão duas naturezas brigando aí dentro. A que não quer perdoar.
Aqui não quer pedir perdão. Aqui não quer estender a mão. Aqui não quer dar oferta na igreja. Aqui não quer trabalhar para Deus, para a obra de Deus. E tem a outra natureza. Não, dá a oferta. Não, estende a mão, perdoa, pede perdão, vai visitar. E se você alimentar essa velha natureza, você nunca vai deixar, irmão, de xingar o palavrão, de ver a pornografia, de ser o brigão, de ser a invejosa, de ser o orgulhoso, de ser o que for. Então, quando Jesus voltar, Ele vai tirar esse espinho na carne. E seremos transformados em criaturas com uma única natureza, a natureza de Cristo e nada mais. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não vem, temos que lutar contra as tendências, enfim. Por isso, se você quer ser um bom marido, você promete que vai melhorar, semana que vem está igual. O que você precisa? Se afundar em Deus. Quando se afundar em Deus, o que eu estou dizendo é se mergulhar em Deus. Senão não vai dar certo. Você promete que você vai ser a melhor esposa, não sei o quê, que vai limpar a casa, porque a casa está uma bagunça, que você não sei o quê, que seu marido fica reclamando por causa de bobagem, bobeira. Você, a partir de hoje e tal. Aí, o que você precisa? Você precisa ter Deus como base. Se você não tiver Deus como base, não vai dar certo. Você promete hoje e vai virar uma briga daqui 3 dias. Se você está atrapalhado financeiramente, promete, não, agora eu vou jogar esse cartão de crédito fora, eu vou não sei o que muda 2, 3 semanas. Depois está devendo para todo mundo de novo. Por quê? Porque está dentro de você esse negócio. Está dentro de você e te leva para a velha natureza. Qual que é a velha natureza? Do bolo, que a gente falou agora há pouco. De inveja, de egoísmo, de magoar, de mentir, de disfarçar, do jeito que Adão fez. O que Adão fez depois do pecado? Disfarçou. Adiantou? Não. Do jeito que Davi fez, como os irmãos de José fizeram, como Sansão fez, como Esaú fez, como nós fazemos. Então, está muito longe de terminar, e se eu ficar olhando aqui, vamos até 10 horas. A instrução bíblica dessa noite, já que esse é um culto de instrução bíblica, é o seguinte: Senhor, eu sei que dentro de mim tem as 2 naturezas. A que eu nasci, herdando de Adão, e a que eu recebi na cruz, quando eu caí de joelhos nos pés de Jesus Cristo, meu Salvador. Me dê forças para alimentar essa natureza nova e desprezar essa natureza velha, porque é só assim que eu vou conseguir estender as mãos quando eu precisar estender as mãos. É só assim que eu vou conseguir calar a minha boca quando eu precisar ficar quieto. É só desse jeito eu vou ficar no meu lugar. Não vou mexer no que não é meu, não vou ter inveja do ímpio, não vou ter ira, não vou ter sofrer, sei lá, pensa no que for. É só na comunhão com Cristo. Faz terapia, dura 2 meses. E depois, volta de novo. Por quê? Porque essa é a tua natureza, meu amigo. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa da natureza de Deus ativa dentro de você e reinando em você. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, vamos todos ficar de pé, por gentileza.